subir a Jerusalém. 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 albergues. 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, conchos e paralíticos, esperando o movimento das águas. 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Estamos a partilhar esse grande tema de quem será esta vez. Nous avons partagé grand thème au Ezali à qui le tour. Num outro subtema de como podemos viver ou entrar na nossa vez da solução. Sous-thème au Ezali, comment entrer dans ton tour pour ta solution. Como viver a sua Comment vez. vivre la solution. Amém. Amen. E esta história de João capítulo 5 Histoire au Jean chapitre 5. está a mostrar o problema de que na vida sempre há a vez de cada um. ezolakisa biso ke na vie eza toujours na tour ya mutu na moko nsima moninga. Amém. Amen. Cada um tem o seu dia de ser curado. Mutu moko moko aza na jour na ye ya kobika. Cada um tem o seu dia de ser visitado. Mutu na mutu aza na jour na ye ya kozala Tem visite. a sua vez de ser abençoado. Jour na ye ya kozala beni. Essa noção não pode sair da tua cabeça. Notion oyo ekoki kobima te na mutu na yo. O versículo de base deste 21 dias. Verset de base il y a 21 jours oyo. Esther 2, verso 12 e verso 15. Esther chapitre 2 verset 12 et 15. A Bíblia diz que chegou a vez de cada moça. Bible elobi ekomaki tour ya mwasi moko na moko. Cada moça, cada jovem, cada Chaque menino. jeune fille. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz que também chegou a vez de Esther. Bible ezo confirmé ekomaki pe na tour ya Esther. Então, cada um de nós Alors chacun de nous chegará a sua vez. akokoma na tour na ye. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzamba pamba ye. Como viver a sua vez? Comment ko vivre tour na yo? Primeiro segredo Premier secret, que eu partilhei convosco durante 2 dias. on a partagé aqui il y a des jours passés. Que eu falei, primeiro tem que saber localizar Premier secret na lobi, il faut koyeba ko localiser o verdadeiro endereço véritable endroit, adresse. aonde que se manifesta a presença de Deus. Esika wapi présence ya Nzambe se manifestaka. Amém. Amen. A Bíblia diz que Jerusalém tinha uma piscina ou um tanque. Bible ezoloba na Jérusalem ezalaki na piscine moko. Amém. Amen. Ao redor desta piscina Tout autour ya piscine tinha 5 pavilhões. ezalaki na 5 portiques. E a Bíblia diz em cada pavilhão Bible elobi à chaque portique tinha lá um grande número de pessoas, uma multidão dos problemáticos. ezalaki na multitude ya bato to ya bamalade. Pessoa que tinha problema, Bato bazalaki na baproblème. esperando a vez dele de ser curado. Babandaki kozela tour na bango po bazala guéri. O chão continua a chamar a atenção. Je continue de prêter votre attention. O primeiro passo para que alguém entre na sua vez é saber se localizar bem, Première se pas posicionar, po muto kota na tour na yo, il faut yeba ko se positionner. conhecer
o lugar onde que Deus está se manifestar. oyeba esika wapi nzambe azo se E a manifester. grande crise que nós temos é que muita gente não conhece os endereços de Deus. Crise ya makasi toza nango bato mingi bayebi adresse ya nzambe te. Vimos o caso de Job que estava a andar, Tomonaki ka Job oyo azotambola foi a oeste, ake na a orient leste, na occident ao sul, ake na sud sempre a procurar a Deus. toujours azoluka E ele nzambe. próprio fez a pergunta onde que ele pode lhe encontrar. Ye moko abituni question esika nini nakokutana na ye. Então, precisamos de conhecer os lugares fáceis onde podemos encontrar a Deus. Alors toza na besoin koyeba ba esika oyo osengeli tokutana na O nzambe. primeiro endereço que eu dei era o quê? Première adresse na Aonde se pesaki encontrar Deus? esika nini okoki kokutana Na na sua nzambe palavra. dans sa parole. Segundo endereço era o quê? Deuxième adresse, É o anjo de Deus. c'est l'ange de Dieu. É saber que Deus se encarna dentro do Il anjo. faut savoir que Dieu s'incarne na kati ya ange. O anjo é o mensageiro de Deus. L'ange est un messager O en Nzambe. mensageiro de Deus é o embaixador de Cristo. Un messager est un ambassadeur en Nzambe. Ele representa a Cristo. Azo représenter Christ. Amém? Amen. Aleluia. É Amen. muito importante. C'est très E o important. terceiro endereço era o quê? Et troisième adresse, c'est la O Guinini. louvor e La louange et l'adoration. Deus habita no meio do louvor Dieu habite au milieu de la louange e de adoração. et d'adoration. Se nós podemos adorar, a louvar bem a Deus, Soki tokoki ko louer pe ko adorer bien Nzambe. levamos tempo para louvar, Ko soit temps ya ko louer, fazer aquilo com todo apetite. ko sala ngo avec beaucoup d'appétit. Nós vamos brincar com milagre todos os dias. Biso toko sakana na miracle chaque jour. Que Deus vos abençoe. Amen. O quarto endereço, antes de continuar hoje, Quatrième adresse avant de continuer lelo. aonde que você pode encontrar a Deus, Esika nyo ko kutana na ou Nzambe. aonde que Deus vive. Esika ni Nzambe avandaka. O quarto endereço Quatrième adresse, é a tua própria vida, c'est ta propre vie. ou o teu corpo. C'est ton corps. Fala comigo, meu corpo. Loba mon corps. Não estou ouvindo nada aqui. Mon corps. A Bíblia diz, Bible lobi. em 1 de Coríntios 3, Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verso 16, verset 16. não sabeis Ne savez-vous vós, pas que sois templo de Cristo, de que Deus, vous êtes le temple ou de do Dieu Espírito Santo, e que Deus et que Dieu, habita em vós? ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, là où habite l'Esprit de Dieu? Fala comigo, eu sou a morada de Deus. Lobanga na sa demeure ya Nzambe. Amém. Todo o corpo daquele que é nascido de novo, Nzoto ya mutu nyonso abotami ya sika, quem recebeu Jesus como Senhor e qui a Salvador, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, torna a morada de Deus. et commis demeure ya Nzambe. Deus não está na montanha só. Nzambe aza kaka na montagne te. Deus que todo mundo está a procurar Nzambe oyo biso nyonso tozoluka está na tua vida. aza na vie na yo. Essa é uma grande bomba Eza moko ya babombe ya minene que alguém tem que conhecer. oyo moto esengeli ayeba. Quando a Bíblia diz no João 1,12, Ntango Bible ezoloba na 1 Jean não, 12, João 1, Jean chapitre 1, 12. verset A 12, todo que lhe receber, à tous ceux qui l'ont reçu, que creram nele, qui l'ont crié à lhe lui, deram poder. il a donné le pouvoir. Quando você recebeu Jesus, Tango yo yambi Yesu, significa cela signifie a morada de Deus não são todos os homens. demeure ya Nzambe eza bato nyonso te. Somente aqueles que receberam Seulement ceux-là qui ont reçu Jesus como Senhor e Salvador. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Se você não tinha recebido Jesus, Soki nano yambi Yesu te, você não é o endereço de Deus. oza nano adresse to demeure ya Nzambe te. Apocalipse 3, 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. A Bíblia diz que ele está na porta, La Bible dit, il est à la porte batendo. et il frappe. Se você abrir, Si tu ouvres, Deus não é indisciplinado. Nzambe aza indiscipliné te. Sempre peça licença para entrar. Toujours abetaka porte ava kota. Se você não lhe autorizar, Soki autorisé te, ele não é bruto.
Yaza brutalité. Não entra na vida de alguém com a violência. Akota kanavia mututé par la Se violence. você lhe aceitar Ce que accepter. e ele entrar, Yakoti. você torna a sua morada. Yo komi demeure na ye. Então o endereço de Deus Alors adresse ya Nzambe. sou eu. Eza yo. Essa amém é muito fraca. Amen. Fala, olha o teu irmão, ele fala, o Deus que os outros estão procurando na mata está contigo. Lobana ndeko aza pembeni na yo. Nzambe oyo bato bazokende luka na bamboka na bazamba aza kati na Não, yo. lhe fala mesmo. Lobana ye. O Deus que o Jó procurava, Nzambe oyo bato mosusu bazoluka. o Jó, Job que estava a procurar no leste, oyo abandaki koluka na Ao Orient, oeste. na Occident, estava com ele. azalaki kati na ye. Há problema que faz que as pessoas parece que Deus não está. Il y a des problèmes où esalaka ke mutu amilakisa, c'est comme si Nzambe aza te. Há problema que faz que Deus não aparece, mas Deus está lá. Eza na makambo elakisaka, c'est comme si Nzambe aza te, or azali. Mas você não pode esquecer Mais yo koki kobosana te que o Deus que todo mundo está à ke procura Nzambe oyo bato nyonso bazoluka está na minha vida. aza na vi na yo. Se quiser entender isso, Soki olingi okomprendre yango, tem que voltar no Antigo Testamento. zonga na Ancien Testament. Deus habitava na Arca da Aliança. Nzambe abandaki kovanda na Arche de l'Alliance. Estou no 1 de Samuel 5, Aza na 1 Samuel 5, verso 1 a 4. verset 1 à 4. Deus não pode habitar na vida de alguém Nzambe akoki kovanda na vi ya mutu te, que nada acontece. ke eloko esalema te. 1 Samuel diz capítulo 5, 1 a 4. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 4. Já estamos habituados com esse versículo. Et si tous habitués na Que verset os oyo, filisteus que le Philistin pegaram a Arca da Aliança, bazwaki Arche de l'Alliance, levaram na terra deles, bamemi yango na mboka na bango, significa prender a Deus. elingi koloba bakangaki Nzambe. E ele não sabia quem habitava naquela pequena, ou naquele pequeno cofre. Tango bango bakangi Arche wana, bayebaki te eloko nini evandaka na kati wana. Quem é? Nani? Deus estava lá dentro. Nzambe azalaki na kati wana. E nós conhecemos as consequências. E biso toyebi O baconséquence. que aconteceu lá? Nini ekomaki kuna? Aleluia. Amen. E nós, hoje na nova aliança, Biso lelo na Nouvelle o Alliance, Deus que habitava na arca, le Dieu qui habitait dans l'Arche, não está mais na arca, ne plus dans l'Arche, na nova mais dans aliança, la Nouvelle Alliance. está numa arca que ele próprio fabricou ou criou. Azana Arche oyo ye moko afabrike to acréé. É você e sou eu. Nangai. Você é a arca viva. Yo sa arche vivant. Deus habita em você. Dieu habite en toi. Não, essa amém é muito fraco. Amen. Quem quer te tocar, Oyo alinga simba yo, tocou a Deus. asimbi Nzambe. Quem quer te Oyo prender, alinga kanga yo, prendeu a Deus. akangi Nzambe. E quem prende a Deus, Oyo akangi Nzambe, aguenta as consequências. a supporter ba Eu conséquences. disse, quem prende a Deus, Oyo akangi Nzambe, vai aguentar as a consequências. supporter ba Quero conséquences. profetizar esta Je vais noite. prophétiser Toda maintenant. pessoa Otonion que soto. quer colocar a mão na tua Oyo alinga vida, tia loboko na vi na que o yo. Deus que destrui Dagão Nzambe oyo a détruire Dagon, também destrua a vida a dele. détruire vi na ye. Porque você é a morada de Oyo sa Deus. demeure ya Nzambe. Fala comigo que eu sou o endereço de Loba, je Deus. suis l'adresse de Dieu. Deus habita em mim. Dieu habite en moi. É normal C'est normal. uma mulher Une femme, que se chama Maria, abengi na Marie, que estava grávida de Jesus. azalaki na zemi ya Yesu. Uma outra mulher Mwasi se mususu, chamava Elizabeth, komone ezalaki que Elisabeth. estava grávida de Ye João azalaki na zemi Batista. ya Jean-Baptiste. A Bíblia diz, La Bible dit, quando a Maria chegou a visitar Elizabeth, tango Marie ake visiter só Elisabeth, a saudação, juste salutation, algo aconteceu. quelque chose s'est Eu quero passé. dizer a alguém, Nalingi naloba na mutu você moko. está grávida, Yo za na zemi. grávida de Cristo. Zemi ya Yesu. Cristo em você, Nzambe kati na yo. Cristo em você Christ en toi. é a esperança da glória. C'est l'espérance de la gloire. Você é portador de bênção. Oza porter ya Em lipamboli. qualquer lugar onde que você vai, Esika nyonso ozokende. vai comunicar a vida, Okokommunike vai vie. comunicar a alegria, Okokommunike pode joie. contaminar a vida dos Okoki outros. kokontamine O via bato Cristo que mosusu. está em você Christ qui est en toi. não é o bebê que estava na barriga de Maria. Aza bébé oyo azalaki na libumu ya Marie. É te. Deus na tua C'est vida. Dieu dans ta vie.
Esse vosso amém é muito fraco. Amen. Vou passar para o segundo segredo hoje. Nazoleka pour na deuxième secret lelo. Tudo que eu falei acerca da localização do verdadeiro endereço. Nyonso na lobby eza juste na localisation ya véritable adresse. É por isso Deus, quais são os endereços de Deus? Yango na pesi quelles sont les adresses de Dieu. Segundo segredo, Deuxième secret, para que alguém entre na sua vez. pour que quelqu'un entre dans son Se tour. você localizou o lugar, Só que localiser endroit. se já conhece onde que Deus se manifesta. Só que so yebi wapi nzambe azo se manifester. No verso 3, Na verset 3, a Bíblia diz, estamos no João capítulo 5, nous en Jean chapitre 5, que esses problemáticos, que paralytique oyo, esses problemáticos são muitos. Ces Tinha paralytiques, cegos, enfermos, il y avait coxos. des aveugles, des paralytiques, É por beaucoup isso de estou a gens. abrejar problemáticos. Yango na solo baba problématique. Merci, papai, essa palavra. Eles esperavam o movimento das águas. Bango bazalaki kozela mouvement ya mai. O segundo segredo que quero tocar esta noite Deuxième secret na lingi na toucher na butu alelo. é o poder da espera. Eza puissance ya Attente. attente. Merci. Que esperavam. Puissance ya attente. A Bíblia diz que eles esperavam. Bible lobi bango babandaki kozela. Fala comigo o poder de espera. Loba puissance ya attente. Será que posso ouvir alguém falar, queridos? Est-ce que nakoyoka mutu aloba? Meu Deus. Posso ouvir alguém falar? Nalingi koyoka mutu aloba? Fala no teu irmão. Esperar é o poder. Loba na ndeko na yo kozela eza nguya. É um dos segredos Eza moko ya ba secret. que faz que as Oyo pessoas esalaka ete batu chegarão a entrar na vez dele. bakoma kokota na tour na bango. Posso avançar? Je peux avancer. Aleluia. Amen. Eu disse, Ngana lobi um dos segredos moko ya ba secret. que faz que alguém, Oyo esalaka ete ou mutu. que fez que essa gente, Oyo esalaki te batu oyo. cada um Chaque entrou na sua vez da solução, moko moko akoti na tour na ye ya solution. era o problema do que? Da espera. Ezalaki problème ya attente. Esperança. Espérance. Esperar Kozela. é muito importante. C'est très Eu important. quero tocar este ponto Nalingi na toucher point para oyo. ajudar a fé de alguém. Pona kosunga kondima mutu Porque moko. muita gente, Parce que batu o ebele. que está matar, está destruindo muita gente, Oyo ezoboma ezodétruire batu. é o problema de pressa. Eza problème ya pressé. Já chegaste no endereço certo. Okomi déjà na adresse oyo eza ya malamu. Já anda a ver como que Deus está a abençoar. Ozomona comment Dieu azopambola. Manifestação de Deus. Manifestation ya nzambe. Já tem o anjo da tua vida. Oza déjà na ange ya vie na O yo. problema Mais problème é que muita gente não quer esperar. batu mingi balingi kozela te. A Bíblia diz. Bible elobi. Não, escreve isso que eu quero falar agora. Koma yango makambo na ngai naloba sikoyo. Tudo que você está a esperar Nyonso yo ozozela. é aquilo que você vai receber. Yango nde yo kozwa. Não Amen. ouviu? Amém. Amen. Vou repetir. Na répéter. Tudo que você está a esperar Nyonso yo ozozela. é aquilo que você vai receber. Yango wana yo okozwa. Se você não está a esperar nada, não receberás nada. Soki ozozela eloko te okozwa eloko te. A Bíblia diz que a tua esperança, Bible elobi espérance na yo. ou o teu espero, Tokozela na yo. aleluia, espera, nunca será anuculado. Jamais ekozala annulé. Anéanti. Anéanti. Provérbio, vamos lá, vamos avançar. Proverbe. Quero vos mostrar o que? O poder do que? Nalingi nalakisa bino puissance ya attente. Não estou ouvindo nada. Amen. Há coisas na Bíblia que precisamos, por isso a igreja é uma escola. Vai lá, foto. Provérbio 23, 18. Provérbio 24, 14. Proverbe 23, 18. Proverbe 24, 19.
14. 14. Vamos lá, Provérbio Proverbe, 23, chapitre 23, número 18. verset 18. Go. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Porque deverás a um fim bom, não será malograda a tua esperança. Car il a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Certamente Certainement, há esperança para ti. il y a l'espérance pour toi. Não, você lê mesmo a tua Bíblia, papá. A tua esperança não será aniquilada. Ton espérance ne sera pas anéantie. Fala comigo, aniquilada. Lobananga anéantie. Tudo que você está a esperar Nyonso yo zozela, é aquilo que você vai receber. yango yo kozwa. A sua esperança Ton espérance não será aniquilada. ekozala jamais Não anéantie. será destruída. Ekozala jamais Se você détruit. está esperando milagre, Soki ozozela essa milagre miracle, vai acontecer. miracle Se você ekosalema. está esperando casamento, Soki ozozela querendo ou não, olinga to te, chegará a vez de casar. ekokoma tour ya kobala. Fala comigo, ninguém vai anular. Loba mutu akwanile te. Não estou ouvindo nada aqui, meu Deus. Uma outra linguagem diz o que é fute rápido. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A minha esperança Mon espérance não será como ne sera jamais anéantie. aniquilada. O que a Bíblia diz? C'est ça que la Bible dit. Então, queridos irmãos, Alors bien-aimé, a espera é o poder attends tes puissance. que ninguém vai anular. Mutu ti akoki A kwanile. sua esperança Espérance na yo vai chegar até lá. ekokoma ti wana. Se você acredita Soki yo e que ndimi você anda a esperar algo de Deus, ke yo ozozela eloko ya Nzambe, os inimigos podem se levantar, baenemi bakoki mas o kotelema. que você está a Mais esperar oyo yo ozozela chegará. ekokoma. Pergunta aquele que está ao teu lado: o que é que você está a esperar durante esses 21 dias? Tuna ndeko aza pembeni na yo, eloko nini ozozela pendant ce 21 jours. Conversa com ele, lhe dá a resposta. Solola na ye, Qual é a sua esperança? espérance na yo. A sua espera. Então, na tante francês. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Sempre tem que esperar algo perante a Deus. Il faut zela quelque chose et pas Nzambe. Sempre tem que esperar. Il faut toujours kozela. Aleluia. Amen. Algo Quelque chose durante um culto. pendant un culte. A tua esperança Ton espérance ou ton attente não será aniquilada. et kozala jamais anéanti. Diz o que é fute. 18. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Fala no teu irmão, não vou perder. Lobana ndeko no na ko perdre te. Não falar nada. Quem pode gritar mais alto? Nani akoki koganga lisusu makasi? Todo mundo pode falar. Bato nyonso bakoki koloba. Pode falar qualquer coisa. Bakoki koloba n'importe quelle chose. O que você está a esperar, Oyo yo ozozela, Deus vai fazer. Nzambe osala ngo. Fala no teu irmão, chegará a minha vez. Lobana ndeko no tour na nge kokoma. É muito importante C'est très important guardar uma esperança forte. kozala na attente moko ya Todos makasi. eles Bango nyonso esperavam. babandaki kozela. O movimento de água. Mouvement ya mai. Todos eles Bango nyonso já chegaram no endereço? bakomi déjà na Se adresse. era o endereço de Deus, Oui, ezalaki adresse ya era a Nzambe. piscina certa. Ezalaki piscine ya O malamu. problema agora, Problème já sikoyo cheguei, nakomi déjà. vou esperar Nakozela sikoyo. a minha vez. Tour nanga. Fala no teu irmão, espera. Lobana ndeko no Por que zela. você está a invejar os outros? Pona nini oza na zuwa bato mosusu? Por que você quer criticar os outros? Pona nini olingo Por critiquer que bato você mosusu? quer copiar Pona nini olingo copier os outros? bato mosusu? Espera Zela. a tua vez. Tour na yo. Não precisa de fabricar. Eza nango na besoin Não to precisa de fabriquer. apressar. Eza na besoin to Não precisa de lutar. kobunda bunda te. Espera Zela. e Deus vai operar. Nzamba kosala.
Fala no teu irmão, loba na paciente. ndeko na yo Espera. zela Espera a tua vez. zela tour na yo Estamos no mundo de quê? De vezes. toza na mokili ya batour Se os outros casaram, espera a tua vez. soki bamosusu babali zela mpe Se tour os na yo outros receberam, tem filhos, soki espera. bato mosusu bazwi bana yo Se mpe os outros zela conseguiram trabalho, soki espera. mosusu bazwi misala yo mpe zela A tua esperança espérance na yo não será anuculada. ekozala jamais anéanti Aquilo que a minha Bíblia me diz. yango nde bible Deixa-me vos mostrar o poder da espera. tika nalakisa yo puissance ya attente. Lucas capítulo 2. Luc chapitre Mama Shakandarababo. Lucas capítulo 2. Luc chapitre 2 Alguém vai sair daqui abençoado. moto moko akobima De wabeni uma maneira sobrenatural. d'une manière Quem surnaturelle diz amém, Deus lhe abençoe. oyo alobi amen nzambe apambola yo. Lucas de número 2, 25 a 26. Luc chapitre 2 verset 25 à 26 Lucas capítulo 2, versículo 26 a 25. Começa 25. Como que vai subir mais você? 25, 26, vai. 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temia a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. 26. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. amen Essa, não sei se todo mundo ouvira essa revelação. et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Ouais. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été dûment averti par le Saint-Esprit Ouais. qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Só algumas pessoas que chegaram aí. Kaka bato namune bakomi wana. Fala no teu irmão, você nunca vai morrer Loba na ndeko na yo yo jamais okokufa antes avant que a tua esperança, aquilo que você está a esperar, chegar. okoki jamais kokufa ti ntango eloko ozozela emonana ekoma. O poder que fez que a morte não consegue vencer Simeão Puissance oyo esali ete liwa koka te kolonga Simeon é o poder de espera. eza puissance ya attente. Alguém está comigo aqui? Mutu moko aza na A Bíblia ngawa. diz: havia um homem Bible lobi il y avait un homme em Jerusalém en Jérusalem. que se chamava Simeão. Son nom était Simeon. Era um homem justo, C'était un homme juste. mas este homem tinha um segredo. Mais cet homme avait un secret. Esperava Abandaki kozela a consolação la consolation de Jerusalém, de Jérusalem. a consolação La consolation de Israel. d'Israël. Significa esperava Et lui, koloba bandaki kozela o nascimento de Cristo. la naissance de Christ. A consolação que se fala aqui Consolation está a falar bazolobela da salvação, bazolobela salut. estava a falar da vinda de Cristo. Bazolobela la venue du Christ. E a Bíblia diz Et la Bible dit que ele recebeu uma revelação qu'il y ait à soi qui révélation pelo Espírito Santo à travers le que Saint-Esprit não qu'il morreria ne mourrait point antes avant que ele vê qu'elle voie a consolação. la consolation. Quero dizer a alguém, Alingi naloba na mutu moko. enquanto que a tua espera, Pendant qu'il attend o na que yo, você está esperando oyo yo ozosala ainda não chegou, le comité, ninguém vai te matar. moto te akoboma yo. A morte não chega na tua vida, Iwe kokota a na morte tina não yo. entra na tua casa. Iwe kokota na Fala tina yo comigo, eu te. estou esperando Loba nanga na o meu zozela. casamento, Libala na estou ka. esperando Zozela. os meus netos, estou esperando Zozela. a vitória, Vitória. enquanto que ainda Tangu nano. não tornei milionário, Komi millionnaire te. a morte não vai me atingir. Liwa ekokoma nanga te. Não estou ouvindo, amém, não estou ouvindo nada aqui. Amém. Pode ser ameaçado, Okoki kozala talvez menacé. pela velhice, Tangu mosusu na mas vieillesse. não é nada. Mais c'est l'autre côté. Fala no teu irmão, espera é o poder. Loba na ndeko na yo attente eza puissance. Esperar é o quê?
kozela Un eza poder puissance de hoje kobanda lelo que a morte ke liwa esquece o teu endereço. ebosana adresse na yo Enquanto que você ainda não casou, pendant que nano enquanto que babite você ainda não acabou estudo, pendant que nano enquanto silisi que você não kotanga acabou de te educar os teus pendant filhos, tosilisi koedike bana na a yo te morte não vai te atingir. liwa ekokomela yo te. Amém. Amen. Será que estou pregando alguém? Est-ce que nazoteya mutu Fala no termo, eu estou esperando o meu milagre. bana ndeko nazosela Os miracle na nga. 21 dias 21 eu jours estarei aqui. bana kozala Estou kwa a esperar. nazosela Eu sei que Deus vai operar. nayebi ke nzambe O tempo kosala pode passar, Temps ekoki mas koleka. como Deus trabalha aqui, Na lokola nzambe a minha azosala vez wa chegará. Tour na nge Se kokoka. ainda não chegou, Soki nanu a ekoki morte te, não vai liwa ekoya me te. pegar. Até bolobi amém. Amen. Abacuque 2, verso 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Deus diz a Abacuque: Nzambe alobi na Habakkuk, se tardar, même si ça tarde, espera. attends-la. Vou devagar e rápido. Abacuque 2, Habakkuk 2 verso 1 a 3. verset 1 à 3. Deus diz a Abacuque: Nzambe alobi na Habakkuk, escreve a visão. Verso 2, vamos lá rápido. verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin que qu'on la lise couramment. 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ouais. Elle marche avec son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Merci. Verso 3, Abacuque 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o. Se tardar, faz o quê? Espera-o. Fala o teu irmão, se o casamento está a tardar, espera. Elobana ndeko no soki mariage Lhe ezoumela zela. fala, se a promoção está a tardar, Soki promotion ezoumela faz o quê? sala nini É. Não, vocês não estão a falar, meu Deus. Se o trabalho está a tardar, faz o soki quê? musala ezoumela sala nini Se o preço está a tardar, faz o quê? zela Se a grandeza está a tardar, faz o quê? zela Fala no teu irmão, espera. zela Deixa a pressa. apressé Deixa a pressa. tika pressé Se tardar, soki eumeli você só espera. yo zela kaka Todo mundo esperava. bato nyonso bandaki kozela Até este homem. ata mutu oyo Fez 38 anos que ele tinha. A idade, 38 anos. 38 ans Normalmente, se fosse o nosso tempo, soki ezalaki na temps na biso todo mundo começa a zungar, a procurar um outro lugar. bato nyonso bandeli ya kotambola koluka esika mosusu Estou pregando alguém aqui. nazoteya moto awa Muito mais velhos são apressados. eza na bato ebele baza presse O mundo avandi na igreja. Nessa igreja, eu já Igreja. estou aqui há muito tempo. nasi na umeli awa Nem micro me entrega. ata mikro Nem- bapesi nga te Não. Oh, po mikro A oyo pressa não é. A pressa mata muito. presse komaka Se você não aprende soki yo oyekoli te na tua vida o poder de na esperar, vie na yo puissance ya attente vai destruir muita coisa. okodétruire makambo ebele Senta bem. Diz assim Abacuque 2, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Essas coisas que planejei, Ué, porém, não acontecerão imediatamente. ué. Devagar. Devagar. Fala o teu irmão, devagar. loba malembe Devagar. Não estão a falar. malembe Boza lá na s'il vous plaît. Vai Devagar. acontecer como? Devagar. Mas já são coisas marcadas, planejadas. eza déjà makambo eza marqué bien planifié Ngola, não vamos correr com o tempo. papa ngola Não vamos competir com ninguém. tokocompétir na motu Não te vamos nos comparar com ninguém. tokose comparer Cada tem o seu tempo. Chacun Cada doit igreja s'adapter. tem o seu tempo. église na église Tem a sua vez. aza na tour nango Se os outros construíram, Mpe basusu é o tempo baconstruire, deles. eza temps na bango Amém. Na Bíblia eza kolemba trop. amen Em particular, estou a pregar a juventude. en particulier nazoteya jeunesse
Muitos jovens estão a morrer prematuramente, Bajene ebele bozokufa prématurément. a se engravidar à toa por causa da pressa. Bazemi ebele pona A presse. idade de estudar, você quer namorar, Na tango eza ya vai se kosanga, matar cedo. okomi boma avant. Fala um teu irmão, espera. Loba na ndeko na yo c'est là. É colher com quem? Ozokima mbangu yo na nani? Quero fazer o quê? Olingi osala nini? Crèche? Vai lá, filha. Se são coisas já, Tabita, planejadas. Ce sont déjà des choses planifiées. Mas não vai acontecer assim de repente. Mais kokoma boye te na A Bíblia mbongo. diz de quê? Bible lobi malembe Devagar. malembe. Diz assim: se aparentemente está demorando muito, Ok, merci, mamãe. Se, como? aparentemente, Aparentemente significa perante a Deus não tem nada de atraso. Elingi koloba devant Nzambe eloko ya retard Não eza te. parlo como diz. Se aparentemente, Si apparemment ué, está demorando muito, está demorado muito. ezoumela não se mingi, desespere, Não faz o quê? Se desespere. kose désespéré te. porque tudo vai acontecer mesmo. Porque tudo vai acontecer mesmo. So nyonso ekokokisama. Amém. Amém, igreja. Acabou? Seja paciente. Seja como. Zala patient. Merci. É aqui que eu vou tocar. Dentro do poder da espera tem que aumentar ou acrescentar a noção da paciência. Na kati ya puissance ya attente, il faut augmenter notion ya patience. Posso pregar? Nakoki koteya, Fala no teu irmão, a sua irmã. A loba na ndeko na yo paciência. patience. Se você não quer ser paciente, Soki olingi ozala patient to patiente te, não dará certo. ekosimba te. Pode destruir muita coisa. Okoki kodétruire Pode makambo ebele. estragar o seu destino Okoki kobebisa destinée na yo por causa de falta da paciência. à cause ya manque ya patience. Por que nós precisamos de ter esse poder da espera? Mpona nini biso toza na besoin ya kozala na puissance oyo ya attente? Quando alguém está a esperar algo, não gosta da distração. Ntango moto azozela quelque chose alingaka distraction te. Hã? Não é isso? Amen. Significa que essa pessoa fica concentrada. elingi koloba moto wana azalaka concentré. Muitos de vocês são distraídos porque não tem esperança. mingi na biso toza distrait parce que toza na espérance te. Você não fica concentrado porque Oza não está concentrado. esperando nada. ozozela eloko te yango oza Veja distrait. a igreja, oye na église alguém que quer que Deus trabalhe moto oyo alingi nzambe asala num culto, na culte não vai gostar da distração. akolinga Não jamais quer olhar a distraction. ninguém. akotala motu te. Ele estará concentrado Ya kozala na concentré, adoração, na adoração, na moderação. na moderação. Está concentrado, Está concentré. está atento, Está atento. porque está a esperar Parce que azozela algo de parte do Senhor. quelque chose de la part de Dieu. Mas as pessoas que vêm no culto assim, bato bayaka na kiti os outros loyenge estão a adorar. loyenge bato Yeye mosusu ni bazo bazo adore loyenge Lhe manda, levanta. telema Não, hoje não vou se leo clamar. na kotelema te ozwi. Mas que é isso? Amém? Amen. Quem espera algo sempre fica concentrado. moto oyo azozela eloko azalaka toujours concentré. Quando o paralítico do acto 3, ntango paralytique ya acte a Bíblia diz 13 quando viu Pedro e João estavam a passar, bible lobi ntango amoni pierre na jean bazoleka ele esperava receber algo. balobi il attendait en recevant quelque chose de la part d'eux. Estava atento Il était bien Concentrado. concentré. nas pessoas que ele estava precisando de uma ajuda. Na bato azalaki na besoin ya aide mpona bango. O grande problema é esse. Problème na biso yango wana. Só olhar a atitude de pessoas, kotala kaka attitude ya você moto. pode ver que esse aqui não está esperando nada hoje. okomona ye azozela eloko te. Agora eu vou começar a vir nos cultos todos os dias, perder o meu tempo. nakoya na kilt nazoperdre temps na No nga. 21 dias a jejuar sem nada acontecer. 21 jours ya jeune eloko esalema O te. segredo é esse. Secret eza yango oyo. O poder de espera. Essence ya attente. Posso avançar? Amém. Amen. Quem está a esperar algo deve ser paciente. moto azozela eloko fo azala patient. A paciência Patience está ligado com espera. eza lié na attente.
Ninguém pode separar a espera com a paciência. Mutu te akoki kokabola attente na patience. Se você não tem paciência, Soki oza na patience te, nunca vai esperar nada. jamais okozela eloko. Tiago 5, Jacques 5, verso 7 a 11. verset 7 à 11. A Bíblia nos chama a atenção Bible ils ont attiré attention na biso. para que cada um de nós sejamos pacientes. Pour que chacun de nous ait la patience. Tiago 5, Jacques 5, verso 7 a 11. verset 7 à 11. Vamos lá rápido, hoje vou respeitar a hora. Rapidement, le faut respecter l'heure. Jacques chapitre 5, verset 7 à 11. Vai lá, papai. Verset 7 à 11. Sim, começa francês. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici de laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, jusqu'à ce qu'il reçut le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, Ouais. afin que vous ne soyez pas jugés. Voici les juges et à la porte. 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ouais. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Ouais. Vous avez vu à la fin que le Seigneur lui a accordé, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alguém diz amém. Amen. Sabe? Agora, quanto a vocês, meus irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes. Seja como? Fala o teu irmão, você que está esperando a bênção. Você que está esperando a sua vez. Você que está esperando a vinda do Senhor. Seja como? Não estou ouvindo nada aqui, manos. Filhos, alguém pode gritar aqui? Seja como é. Fala no teu irmão, não quero te ver com a pressa, é? Estou pregar alguém? Esse é o segredo. Estou vos pregar para saber que a vida mesmo é feita de vezes. Está feita de que estações, épocas. Cada um tem o seu tempo. Você está a ouvir? Amen. Não é que porque você viu com alguém com o iPad, você também quer hoje. Ou coíba. Amen. Fiz o telefone. iPhone. iPhone. Me tira ainda a foto. Você também quer já ter agora. Mana, devagar. Fala o teu irmão, devagar. Malembe. Sim. Sejam pacientes, como um lavrador que espera até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. 8. Sim, sejam Significa, há perseverantes. coisas ainda que não amadureceram. Alguém está comigo? Amen. Amém. Deus está preparado, está a cozinhar. Samba zolamba. Mas é seu. Mais c'est yo. Mas seja paciente. Ça la patient. Ah. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próximo. 9. Não murmurem. Não faz o quê? Murmurem. Não faz o quê? Comme As pessoas que não têm paciência andam a fazer o quê?
Bateau baza na patience te ba murmure Não à estamos 4 heures. entendendo mais essa igreja. Je comprends Essa que l'église, pastor. le pasteur, É o meu oui. marido, até não estou entendendo. Mon bana, ah, nós vamos O meu compreender. tio. Noko, nós vamos comprendre était. Maua. Peine. Fala, ter irmão, paciência. Le bana ndeko na yo patience. Sim, vai lá. Não murmurem uns com os outros, irmãos. Será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois, vejam, o grande juízo vem desde para expor de paciência no sofrimento. Olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor. 11. Nós o consideramos felizes. Por quê? Permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente. Por isso, vocês ouviram falar da perseverança. Da paciência de quem é? De Jó. A patience de Job. Por meio das suas experiências, podemos ver como o plano do Senhor finalmente. Fala comigo, finalmente. Vale a pena sofrer. Esse sofrimento não será eterno. Esse solteirismo não será eterno. São etapas da vida. Jó sofreu, mas tinha paciência até que Deus resolver o problema dele. Jusqu'à ce que Nzamba résoudre le problème na ye. Alguém está comigo aqui? Mutomo kwa sana Fala no teu irmão, seja paciente. Lobana ndeko na yo za la patient. Agora, Sikoyo. as coisas que Deus me ensinou, quero advertir alguém, vou acabar aqui. Na lingi na avertir mutomo ko pona silisa. Os perigos da falta da paciência. Le danger de manque à patience. Quando cristão, homem de Deus, uma serva de Deus, perde a paciência, quais são os perigos? Tango un chrétien, un serviteur, une servante de Dieu a perdre patience, nini koya comme conséquence. Posso falar convosco? Amen. Para a igreja, Pona église, para nós pastores, pona biso ba pasteur. Êxodo capítulo 32, Exode chapitre 32, verso 1 verset 1 até o verso 6. jusqu'à verset 16. Por falta da paciência, por falta da paciência, Manque de patience, Israël cometeram besteiras. va commettre qui ba bêtise. Você começa no verso 1. Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quando a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. 2. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. 3. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro. Vai versos 6 e 7. 6. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête à l'honneur de No dia l'Éternel. seguinte madrugaram, Le lendemain se levèrent, ofereceram holocaustos il offrit des holocaustes e trouxeram ofertas pacíficas. et des sacrifices d'action de grâce. Amém. Amen. Verso 7. Verset 7. Então disse o Senhor a Moisés: L'Éternel dit à Moïse: vai, va, deixe, descends,
Pour que teu povo, car ton peuple qui te faisait subir do Egito, que tu as fait sortir du pays se d'Égypte corrompeu. s'est corrompu. Fala comigo com corrupção. Lobananga corruption. Quando alguém falta paciência, Tango mutu asangi patience, vai cair na idolatria. akokwea na idolâtrie. Moisés foi na montanha conversar com Deus. Moïse a na montagne kosola na Nzambe Somente 40 dias. seulement 40 jours. Também não foi planejado. Et puis ezalaki planifié te. Ele só Deus lhe diz, sobe na montanha. Nzambe ayebisaki kaka Não é como matanga. nós que metemos 21 dias. Eza lokola biso te to planifié 21 jours. Mas Moisés, quando foi, Mais Moïse tango akei não sabia ayebaki o te tempo que vai lhe custar. tango oyo ekokute ye. Amém. Amen. Passou um mês, Alexis un mois, nada. rien. O povo disse, não, Peuple lobi non. nós te esperamos muito. Biso tozeli yo mingi. Já não tem mais a paciência. Toza lisusu na patience te. Então a nossa paciência já acabou. Patience na biso deja esili. Você, Arão, Yo Aaron, nos faz um Deus que vai conosco. saela biso Nzambe oyo akotambola na biso. Quando você falta de paciência, Oyo ozangi patience, ande assustar, já está na casa do quimbandeiro. okosutu kozali ya na ndako ya nganga. Porque de Deus está demorar. Mpo ndenge okanisaka ya Nzambe eumelaka. É mentira do Satanás. Eza lokuta ya Satana. Amém. Amen. Quando você falta paciência, Ntango yo ozangi patience, vai começar a viver a vida de corrupção. okokoma kovivre na vie ya corruption. Muita gente está na igreja, mas são hipócritas. Bato ebele baza na église, mais ce sont des hypocrites. Leva uma vida que não ora a Deus. Bazomene vie oyo ezosepelisa Nzambe te. Por causa de falta do quê? Mpona manki ya patience. Acaba de ouvir amém. Amen. Quem pode dizer amém comigo? Amen. Aleluia! Amen. Fala no teu irmão, espera e seja paciente. Loba na ndeko na yo zela mpe ezala patience. Espera a sua vez. Zela yo. Não complica a tua vida. Kokomplike vie na yo te. Aleluia. Amen. A segunda, Deuxième, ou o segundo exemplo ou des exemples, das consequências. il y a Os conséquences. perigos da falta do que? Da paciência. Danger, il y a manque, il y a patience. Estou no livro de Gênesis 16. Dans la Genèse 17, 16. Genèse chapitre 16, Verso 1 a 3. verset 1 à 3. Abre a tua Bíblia. Fongo la Bible na yo. Gênesis capítulo 16. Genèse 16. A Bíblia diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Dispôs Sarai a Abraão: Et Sarai dit à Abraham, o Senhor me tem impedido de ter filhos. voici l'Éternel m'a rendu stérile. Toma a minha serva, Viens, je te prie, que eu tenha filho por meio dela. vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Assim, verso 3. Alors, Sarai, mulher de Abraão, Sarai, femme d'Abraham, tomou Agar, prit Agar, a egípcia, égyptienne, a sua serva, sa servante, o deu por mulher a Abraão. et la donna pour femme à Abraham. A falta da paciência. Manque à patience, Você pode entregar o marido ou a mulher da tua vida numa outra pessoa. manque à patience. Okoki kopesa mwasi to mobali ya vie na yo epa moto mosusu. Aza na mbongo te sikoyo. Makambo ezotambola te, azozwa te. Não estou ouvindo amém aqui. Amen. Já vi muita gente, Esi tomoni bato ebele. para falta de paciência, Mpona manque ya patience, para falta de espera, mpona manque ya attente, perder a cabeça. baperdre motu. O que está acontecendo aqui com a Sara? Nini ekomi awa na Sara? São 24 anos da promessa. Eza 24 ans ya promesse. O Deus que prometeu Nzambe apromettre ye, parece não estar fazendo nada. neti azosala eloko te. Como ele é muito sábia, Lokola ye aleki Nzambe queria mayele, ajudar a Deus. alingi asunga Nzambe. Olhou, chamou o marido. Atali abengi mobali, Vem aqui, Abraão, vamos fazer negócio. Abraham ya
Estou vendo que Deus está me impedindo. Escuta a expressão. Tal expression a utilisé. Deus está me impedir. Alobi nzambe alingi te azo empêcher Que eu tenho filho. que ngana zwa mwana. Como que Deus prometeu vai te impedir mais? Comment nzambe ya promettre empêcher lisusu? Pergunta o teu irmão, como assim? Tuna ndeko na yo. O Deus que te prometeu, Nzambe promettre yo depois vai te impedir mais. siko ya empêcher o lisusu. Jamais. Ela própria diz: Ye moko alobi eu estou vendo que Deus nazomona neti nzambe está me impedindo azo empêcher nga para que eu tenha filho. mpo nga nazwa mwana. Vou mostrar a esse Deus Nakolakisa nzambe oyo que eu também sou sábia. nga mpe naza mayele. Vou jogar, como que diz, a minha alternativa. Nakojouer na alternative na ngai. Disse Abraão, Alobi na Abraham, está aqui a Agar, a minha serva. Agar ye yo servante na nga. Pode sair com ela Imana na ye e eu vou ter filho. nga nakozwa mwana. Meu Deus. Mon Dieu. E a Bíblia diz: Bible elobi a Sarai Sarai deu a Abraão apesi Abraham por mulher de quem é? epa mwasi nini Sara. É Agar. Agar. Fala no teu irmão, há coisas que não se entregam. loba na ndeko no eza na biloko oyo badefisaka te bapesaka te Que não se deu para Pangola. É grave, é o erro grave. eza erreur grave. Mas de tudo vem do quê? na nyonso euti na nini É a falta manque da ya paciência. patience. Deus me diz, nzambe alobi na há nga muitas mulheres eza na basi ebele entregaram os noivos na mão de outra pessoa. azwi fiance na ye apesi ye na maboko ya moto mosusu. Há muitas mulheres eza na basi ebele casadas babala entregaram os maridos bazwa mibali na bango na bapesa mão de outros maridos. epai ya basi mosusu. Existem homens eza na que mibali entregaram as suas esposas bazwa basi na bango na mão dos outros homens. na maboko ya mibali E misusu. Sara era normal, Sarah ezalaki un peu normal, mas hoje conhecemos as consequências. mais lelo toyebi baconséquence. A Sara dia vamos les encontrar. Sarah un jour na lola Vamos lhe falar, mamãe, tokokuta. você é demais. Sarah yo Como lekisaki que você deveria ser boer em cima? ndenge okoki kozala zoba boye otie mokili na trouble, Deixasse o mundo em problemas otie mokili na para a problème falta da paciência. mpona manque ya E patience. Deus me diz, Nzambe alobi na nga como que alguém, como que uma mulher pode entregar o marido na mão de uma outra pessoa? ndenge nini mwasi mobali opesa mobali to mwasi to na maboko ya moto mosusu. Quais são as causas Quelles sont ces que causes fazem que os outros oyo esalaka bato mosusu entregar a sua bênção na mão de uma outra pessoa? azwa lipamboli apesa na maboko ya moto Deus mosusu? me disse, primeiro, Nzambe alobi na nga eloko ya é liboso através das tuas palavras. eza à travers ya baparole na yo. Haha. Maloba. Você Yo. tem que controlar a tua boca, Il faut contrôler munoko a na yo. tua língua. Lolemu na yo. Antes eu de casar minha esposa, Avant nabala mwasi na nga eu tinha noiva que eu ando a vos falar, azalaki na fiancé mosusu na que vivia na mesma rua com a minha esposa. E eram vizinhas. bazalaki bavoisine. Hã? Ah. Essa minha ex-noiva Wana azalaki ex fiancé. dizia a minha esposa Abandaki hoje, koloba na mwasi na nga oh, irmã Joana, você mesmo com o pastor Paulo mesmo, quais são como irmãos, hein? Se casaram vai dar certo. yo pena na pasteur Paul boza lokola pena Chéri, soki nakosi. kobalani ekosimba E eu yebisanga me fiancé na zazoba, bolole. olha as coisas anda me contar. Tala makambo azoyebisa nga. Profeticamente entregou o noivo na mão. Essa passa, acabou. Prophétiquement passe aveugle joyeux ye wana. Tala lelo yo, tala lelo yo, tala lelo yo. Tala lelo yo, tala Estão a lelo yo. rir, estou a vos falar. Os outros Há chegam muitas na zoe pessoas de ficam malucas Eza na bato ebele babela que não controlam a língua. akontrolaka te monoko na ye lolemo. Eu mesmo, esse casamento. Nga pena libala oyo. Este homem mesmo Libala oyo. é burro. Asa Eu não, soba. eu não vou casar com este senhor, kubala na com ye essa te. moça. Na moça oyo. Você próprio já falou. Yo moko si olobi. Por quê? Nini?
A Bible diz, pelas tuas Bible lobi par tes paroles serás justificado sera ou justifié ou condenado. Amanhã não condena ninguém. lobi ko condamner mutu A te. Bíblia diz, Bible lobi a vida e a morte la vie et la mort está no poder do quê? sont au pouvoir Da de la língua. O langue. divórcio, o casamento está no poder do quê? Pouvoir oi sasa mais na pouvoir ya A lolemo. pobreza, a riqueza está no poder do quê? Pauvreté na Quem richesse. gosta de falar à toa, Oyo alingi koloba aguenta mabe. as consequências um dia. Supporter ma conséquence un jour. Azomona yo neti. Nete, você não vai me levar nenhum jeito. Você mesmo, Yo vraiment tá bom, é malam veremos. tokotala. Quando amanhã as coisas mudam, depois vai chorar, é tarde demais. Tokotala é trop Quero tard. dizer alguém esta noite, Na lobi na mutu moko na quem mutu alelo. vendeu a sua primogenitura a Jacob? Nani ateki kimukolo na ye pa Jacob. É o Esaú ele próprio. Esaú le Vendeu moko. como? Comment? Pela sua língua. Na nzela maloba na ye Diz, alobi. aonde que eu vou levar essa bênção de primogenitura? Esika nini na komema kimukolo oyo. Passou. Zwana yo. Ngola, isso não aconteceu quando o pai queria lhes abençoar. Já foi vendido. Makambo wana ebandaki te papa alingi apambola bango ye si amitekelaki afan. Bino boloba kaka, Jacob é Catuno. Catuno da onde? Moyibi ya wapi? Fala o teu irmão, ele próprio comprou. Loba ye moko asombaki Não estou ouvindo atekaki. nada aqui. Quem pode gritar comigo? Já tinha comprado. Kanga esi Você asombaki. está a ver a realização. Ozomona Mas o realisation. assunto já foi tratado há muitos anos. Makambo si esalema kala. Bilialia. Gene olingi te. É por isso. Pona yango. Você que gosta de comer como Esaú. Yo olingi kolia lokola Esaú. Jacob, Jacob. aleluia, conseguiu a sofrer, Ateni a kosufri. dormir com fome Lala na nzala. e comprou. Asombi. O outro não queria fome, Mosusu alingai nzala te. comeu. Kalie. Só tem 2 capítulos na Bíblia. Azaka na 2 chapitres na Bible. Mas o homem que morou de fome, Mais oyo akufa dia, un jour. tem muitos capítulos. Chapitre na chapitre. Amen. Amen. Só se fala de Esaú, capítulo 25 Esaú balobi neka na chapitre 25. e capítulo 27. Chapitre 26. A história acabou. Histoire est sili. Mas Jacob, Jacob. até hoje, é Israel. Israël. Tem capítulo. Ba chapitre. Quem vai jejuar? Oya so Até 21 dias. Pendant 21 Terás jours. capítulos Okozala na ba chapitre ya vie. da história. Ya histoire. Amen. Fala o teu irmão, aceita de morrer com fome. Loba sentiment kokufa nzala. Vai ter capítulos Okozala na ba chapitre da vida. na vie. Na koteka te. Pona kolia. Fala o teu irmão, não vende o teu destino. Bakoteka Não destiny na yo. vende por causa de comer à toa, por causa de funge, por causa de carledão, se cardedodo, se macalhar. Kadoyada soki nini matabela. Nós estamos a colocar alicerces Biso tozotia fondation. para o ano 2019. Se não quiser pagar o preço conosco, quando eu vou ter as minhas capítulos, os meus capítulos da vida, não começa a me fofocar. Yo so lalo so ronfle. Oh, ngana so sambela. Koko lobi oloba. Mamãe machanda lá, balaba. Estou voltando aonde que eu estou pregando. A falta de paciência. Faute ya patience. Ou pelas palavras À travers tes paroles. negativas. Négative. Muita gente venderam. Bato ebele bateki. São saras Basarai. da nossa La geração génération na que biso. entrega Oyo o bapesi. marido na mão de uma outra mulher. Mobali epa ya mwasi mususu. Pelo menos, como que os outros han de entregar os homens? Comment bato mususu É bapesaka pela mibali? insubmissão. Et ça par l'insoumission. Merci. Uma mulher que não é submissa, Mwasi oyo aza soumis. querendo ou não, você está a entregar o marido devagar na mão dos outros. Donc soki oza na soumission te malembe ozoteka mobali na yo kende na yo kende. Aleluia. Amen. 1 Pedro 3, 1 a 6. Escreve só porque é ensinamento. Comment kaka po eza enseignement? 1 Pedro 3, 1 a 6. 1 Pierre 3. Fala comigo, a insubmissa. Loba nanga l'insoumission. Quando uma mulher é submissa, Si aza insoumis, é a Sara da nossa geração. aza Sarai a génération na Você está biso. a entregar o marido Ozopesa mobali na na yo mão de outras. et pas mutu mususu. Terceira coisa, Troisième chose, é pela falta da obediência. eza par faute d'obéissance. Uma mulher que não obedece é grave. Mwasi oyo aza obéissante eza grave.
Quatrième, pela falta da sabedoria. manque à sagesse. A Bíblia diz, La Bible dit, Provérbio 14:1, Proverbe 14, uma mulher sábia une femme sage edifica sua casa, bâtit sa maison. mas a tola, Mais l'insensé, a burra, l'insensé, com suas mãos, na maboko na ye, tudo que ela construiu nyonso ya construit, vai começar a estragar. kobanda kobebisa yango. Não seja homem burro. Kozala mutu azoba te. Não seja uma mulher burra. Mwasi azoba te. Precisa da sabedoria Ozana besoin para que sagesse. edifique os teus afazeres. Po oedifie biloko na yo, ndaku na yo, libala na yo. Como que alguém pode entregar o marido ou a mulher na mão dos outros? Comment koyi kopesa mwasi to mobali na maboko ya moto É mosusu? per orgulho. Et ça par l'orgueil. Quando você é orgulhosa, Você é orgulhoso. quando você é muito orgulhoso, Você é trop orgueilleux. é perigo. Et ça danger. Meu Deus. 6 ou 7, não sei aonde agora. Vamos. Aleluia. Amen. Como que alguém pode fazer isso? Comment mutu akoki kosala yango? É pela falta de respeito. Et ça par manque à respect. Efésios 5:33. Ephésiens 5, A 33. Bíblia diz claramente o La Timóteo. Bible dit clairement, Mulher deve respeitar aquele ao marido. femme doit respecter son mari. Le respect. Le respect. Fala comigo, respeito. Loba nanga respect. Nenhum homem que vai aceitar mulher que anda lhe faltar respeito. Oyoki, mobali moko te akondima fandi mwasi amankaka ye Pode respect. ter 1000 razões do mundo. Okoki kozala na 1000 raisons ya mokili. Quando começa a faltar respeito, Soki obandi komanke respect, você está destruindo a tua família. ozo détruire famille na yo. Respect. Ainda não te casei. Nanu babali yo te. Hein? Omoni, Já está me faltar respeito. ozo manke nga déjà respect. Você, olha de costa na ele, Yo mamãe na kutu bangu. vraiment, hein. Ainda não te casei. Nanu babali yo te. Não, lobaga bem. Ainda não te casei. Nanu babali yo te. Já começa a ofender a minha mãe. Obandi ya kofinga mama na nga. Ali na bala yo. Tuko na bala yo. Na kitoko no kotula. Okovanda wana. Loba loba. Faltoa. Koloba biloba. Não tem maneira de falar. Oza na manière ya koloba te kaka oloba. Muitos hipócritas estão na igreja. Beaucoup des hypocrites sont dans l'église. Vocês entregaram Bino bomi a sua bênção numa outra pessoa. pambolino epa moto mosusu. Sabe como? Oyebi ndenge O nini? último ponto é para mau comportamento. Point ya suki eza mauvais comportement. Pessoas que têm mau comportamento Bato baza na ba na igreja, na família, no bairro, Na quartier. entre os amigos. Entre les amis. Você tem mau comportamento. Oza na mauvais comportement. Nenhum homem, nenhuma mulher que vai aceitar. Mobali moko te mwasi moko Minha te filha, homem mentiroso. Mobali oyo aza lokuta. Aleluia, mbaísta. Abetaka ba gauche droite. Tem que lhe deixar. Okotika. Et aussi matin. Está em Mabor, está te dizer estou aqui no roxo, afinal está em Mabor. Aza na mabora te makele afani la terre. Naza na roche ozoka te makelele. É mentiroso. Eza lokuta. Todo aquele que é suspeito Bato oyo nyonso aza suspect. tem que fazer muito cuidado. Il faut tala ye bien. Mas tudo que estamos falando o quê? Mais nyonso nazoloba eza. Quando alguém falta paciência, Ntango moto aza na manque ya não tem patience. paciência para a noiva, Aza na não patience tem para a paciência fiancée. para o noivo, Aza na não patience tem para a paciência fiancée. para a tua esposa, Paciência não tem para o paciência mobali. para o teu marido. Patience te mpona Você mobali na vai yo. se comportar assim. Yoko se comporter boye. Ozokoka kozela te. Não consigo esperar. Seja que há problema, espera. Ataca Nenhum problema, problema já. que é eterna. Problème moko te ezalaka éternel. Todos os problemas podem se resolver. Baproblème nyonso ekoki kozwa solution. Patience. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzambe apambola ye. Receba a minha bênção esta noite. Reçois ma bénédiction. Será que estou falando com o coração de alguém? Amen. O que ajudou a Ana Oyo esungaki Anne para que ele consiga o seu Samuel mpo ya koka Samuel na ye. é a paciência. C'est la patience. Amen. Yes. Nunca vi uma mulher paciente como essa mamãe. Jamais namoni mwasi oyo aza patient lokola Anne.
Un marido arranjou a segunda mulher. Mobali azui mwasi mususu. Pode ler a tua Bíblia 1 Samuel capítulo 1. Tanga Bíblia na yo 1 Samuel chapitre. A rival estava ali a desprezar todos os dias. Mbanda zalaki wana koseka kofinga. Porque a rival dela estava nascer todo o tempo. Po mbanda na ya zalaki sangu nyonso mwana. Se é nosso tempo, Soki zalaki na tana biso. a Ana deveria desfazer esse casamento. Ana lingaki deja boma libala wana abima. Mbele bakenda tina oma. Na oma. Na balanga na mbongo. Nga moko premier bit. Ni kanda yango yo. O problema não é rival. Problema eza mbanda. O problema você está precisando da solução com Deus. Problema eza yo fo luka solution na Nzambe. Tika kotungisa bambanga ya batu. Amen daddy. Satan si akoti déjà. Alguém tá falando comigo aqui. Mas apesar de tudo, mais malgré tout, com a paciência, avec a patience, buscar a Deus, a Ana venceu a batalha. Ana longi vitória. Quando a Ana nasceu, a história da Penina desapareceu. História da Penina exiliu. Quem te diz essa rival vai continuar? Nani ayebiso mbanda wana ko continue na mbala na yo. O problema está contigo, não tem nada a ver com o rival. O problema é na yo, essa mbanda te. Você busca Deus, seja séria. Yo luka Nzambe zala seja sério. Zala sérieux. Tenha paciência. Zala na paciência. Persevera. Persévérer. Deus te dará vitória. Zamba kopeso vitória. Fala comigo, embaixador. Ambassadeur. Não estou ouvindo nada, me conta mais. Loba papa to soyo. Uma outra mulher que tinha paciência. Moi si muswa zalaki na paciência. É Elizabeth. C'était Elisabeth. A mãe de quem é? De João Batista. La mère de Jean-Baptiste. A paciência. La patience. O tempo pode passar. A idade pode avançar. Há um Deus que resolve problemas. Il y a un Dieu qui résout les problèmes. A tua vez vai chegar. Tourna yo ekokoma. Fala no teu irmão paciência. Lobana ndeko na yo patience. Deixa-me acabar, Timóteo. Quero dizer ao Senhor e a todo mundo que está me acompanhando. Dos segredos para viver a mão de Deus é ser paciente na presença de Deus. Il faut être patient dans la présence de Dieu. Amen. Merci, papa. Très important. Muitos cultos, beaucoup de cultes, muitas intercessões, beaucoup de intercessions. Não tem resultado porque nós não temos paciência. Il n'y a pas beaucoup de résultats, ce manque de patience. Tudo tem minuto calculado. Oso calculer 19h30 c'est bêtis. Pasteur Paul, oso ta la RT. Corta já. Kata déjà. Quero voltar em casa. Nalingina songa ndaku. Eu não estou contra a hora. Contre RT. Mas quero vos ensinar as coisas espirituais. Spirituelles. Eu não tenho motivo de vos deixar ficar aqui horas e horas. Não. Mas eu quero chamar a vossa atenção. Também não estou pregando isso para justificar. Eu sei que eu estou lutando por causa da situação do tempo. Nós todos devemos lutar. Mas a verdade é que a paciência na presença de Deus faz que Deus visite pessoas. Êxodo capítulo 24. Exode 24. Vamos ler e acabar aqui. Já estou a responder a alguém aqui. Amém. 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 Chuva de palmas. Est-ce que vous pouvez la nzambe maboko te beta maboko malamu? Alguém está sendo abençoado. Est-ce que muito moko azopambola ma? Amen. Êxodo 24. Abre a Bíblia. Exode 24. Posso ler? Amen. Verso 12 a 13. Verset 12 à 13. A Bíblia diz. La Bible dit. Oui. Então disse o Senhor a Moisés. L'Éternel dit à Moïse. Sobe a mim ao monte e espera ali. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Fala teu irmão, espera ali. Loba reste là. Espera ali. Attends là. E eu te darei tábuas de pedra.
Allez, je te donnerai des tables de pierre. Allez. La loi. E os mandamentos que escrevi para os ensinar. Et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Quem está comigo esta noite? Nani azananga na butu ale. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servo. Moïse se leva avec Josué qui est le serveur. E subiu ao monte de Deus. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Quem convidou Moisés na montanha? Nani a invité Moïse na montagne? Dieu. Quem convidou Moisés? Atuni qui a invité Moïse aux montagnes? Dieu. Vamos ler o verso 15. Verset 15 18. à 18. Tendo Moisés subindo, Moïse monta sur la montagne. A nuvem cobriu o monte. Et la nuée couvrit la montagne. E a glória do Senhor reposait sobre o monte Sinaï. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. A nuvem o cobriu 6 dias. Et la nuée les couvrit pendant 6 jours. No sétimo dia, Le 7e jour, chamou Deus Moisés. l'Éternel appela Moïse No meio de nós. du milieu de la nuée. Fala comigo, é grave. Lobananga, c'est grave. Não estamos ouvindo nada aqui. C'est grave. Timóteo, você leu bem, filho? Oui, papa, j'ai bien lu. Deus diz a Moisés, sobe na montanha. Zambalobina Moïse monte sur la montagne. Vamos conversar. To solo là. O homem alheio Moutoua Batou. não levou nem provisão. Amemi à ta provision te. Querido, Bien nommé. precisamos de crescer. Tous en a besoin de cola. Precisamos da maturidade. Tous en a besoin de maturité. Particularmente as pessoas que estão ao lado de um líder. Particulièrement bateau basa pembeni à leader. Se vocês são carnais, Ceux qui ont charnel. carnais, estou falando em plural. Ceux qui bossa Vocês charnel. estão ao redor Bossa tout autour. de um líder, Il y a un de um leader. homem Il y a espiritual. un homme Se spirituel. você não conhece as coisas de Deus, Ceux qui ont bima mwanzambe te. vai tragar muita coisa. Oko bebisa makambo ebele. Não sei o que a mulher de Moisés vai dizer. Na yebi te mwasi ya Moïse pendant 6 jours abanda koloba nini. Eu estou preparando um tema aqui Nazo préparer thème moko que awa. Deus me inspirou. Nzambe inspiré nga. Aleluia. Amen. Meu Deus, os convidados, os não convidados, é o tema. Les Les non invités. Fala o termo, os não convidados. Les non invités. Eu não estou ouvindo nada aqui. Nazo keloko tia. Ah. Les non invités. Vão ouvir coisas, domingo, é bomba. Dimanche, bom. Porque tudo, mais velho, andamos tudo planificar. Planejar. Nyonso tolingi ko planifier. Quando os anjos passaram na Abraão, será que eram os convidados? Tango ba ange balekelaki Abraham, ese ya bengisa bango. Fala comigo, os não convidados. Non convidados. Deus chama Moisés. Samba bengi Será que Moïse. Deus não sabe que Moisés é casado, tem filho? Est-ce que Nzamba yeba kite Moïse abali azana bana na mwasi? Moisés vai, talvez diz à tarde vou voltar. Moïse akendaki peut-être alobi na poko na kosonga. Chega na montanha, Akomi na montagne, uma nuvem lhe cobre. nuée et couvrir rien. Primeiro dia, nada. Premier Nesse jour, nada. rien. Deuxième, Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. troisième, rien. Quarto dia, nada. Quatrième, Cinco, cinquième, seis. sixième. Só que eu não ganhei. Makambo peleki. Lundi ti vendredi, Nazongi na ndako. nakei. Mofeta está me espera. Fofo. Mas se a pessoa que te chamou ainda não te falou nada, como que está descendo? Nzambe mutu abengi yo na présence na ye. Alobi na no Isso que estamos aprendendo. A paciência. tozoyekola patience. Na presença, Na présence, manos, podemos cantar, Deus ainda não desceu. tokoki koyemba tomati tokiti kita sala me nzambe na kiti. Vocês que andam a ver, é já 4 horas do tempo. Dans 4 heures du temps déjà. Mas Deus vai descer em 7ª hora. Mais nzambe akokoma na 7 heures du temps. 7º dia, 7e jour, Deus desceu. nzambe akiti. Chamou Moisés. Moisés, Abengi Moïse. é ali que conversar com ele. Wana nde babandi masolo. Siko kuna kote atika ndako, atika mbongo akolia te, nous deixou dinheiro, provisão. O senhor está onde? Se nós hoje é irresponsável. Soki biso Só lelo, gosta de orar. irresponsable. Vina okaka église kosambela. Okoluka mbongo te. Acabou aqui, Timóteo. Merci, merci papa.
filhos, bana na ngai mesmo na tua casa, ata na ndako na às yo. vezes tem que desligar o telefone porque quer buscar a Deus. Amen papa. Eza na batango mususu kanga telefone pozo luka nzambe. Não começa a depender da hora. Ko dépendre na RD. Se quiser experimentar a Deus, Soki olingi o expérimenter. quero experimentar a presença do Senhor. Ko expérimenter presença. Precisamos de pagar o preço Toza na besoin de esperar. ya kozela. C'est ça la maturité. Amen. Isso a maturidade. Mas é bom organizar o tempo, Mais ça bien qu'organiser. respeitar os tempos. Respecter. Mas há cultos. Mais ça na ba culte. Quando Deus desce, Kama nzamba kiti. vocês têm que esquecer Bino bobosa. os vossos planos. Ba plan na Porque bino. Deus quer abençoar pessoas. Nzamba linga pambola. Agora são 19 e tal. Siko eza 19 Eu quero passé. cortar. Na lingi na Agora, kati. se Deus quer libertar pessoas, Soki nzamba linga délivrer bato sikoyo. nga nakangi bible na nga nake na biro bino boke na bademo tosilani. Jamais. Oui. Batika. Batika. Aleluia! Amen. Fala com ter mal paciência. Nous allons qu'on a patience. Alguém está recebendo alguma coisa? Muito bom com a sua quelque Então, chose. estamos no 21 dias, não é só para orar, mas também uma formação. Tous en a 21 jours et ça qu'a ressemblé mais aussi formation. Agora, pergunta ao teu irmão. Si tu as Este homem de 38 anos, Mouto a 38 ans. quantos anos, quantos meses, quantos dias que ele passou lá? Combien d'années, combien de jours, combien de mois les qui sawana? Só a esperar a vez Car cause la tour, dele. tournailler. Tem que ter paciência. Il faut en avoir patience. E a Bíblia diz que Jesus sabia que já tinha passado muito tempo. Le lobby, Yesu ayeba qui déjà qui a oumeli Que estava lá há muitos anos. a oumeli on a beaucoup des années. Você está aqui há 3 meses, Yo ça ka 3 mois, há 1 ano. une année. Está apressado por quê? Vous a pressé pour une année. Está menina, 38 anos. 38 ans. Que foi resolvida a situação. Situation. Ele pregou uma revelação aqui. On a des révélations mon quoi. Amém? Amen. Isso o quê? Talvez a pessoa que vai te ajudar ainda não nasceu. Mabe makasi. Muto asali 38 ans. Donc muto obi ki se Yesu akufi na 32 ans. Abanda ko 32 bela ans. Yesu na bota mati. Significa ele ficou doente antes que Jesus nascer. Abanda ko bela Yesu na bota. Talvez a tua situação, o pregador que vai trazer ainda não nasceu. Tangu musu situation na yo muto akote akobi sona na bota mite. Talvez ainda está no banco, avantirier nani. Même so azana na banzo beta bambaya na ye. Então fala o teu irmão 12. Lobana ndiko no moi Paciência. C'est là moi muke. Espere C'est là. quando Merveille vai começar a pregar. Tangu merveille akoteya. Espere C'est là. quando Elisana vai começar a pregar. Tangu Elisana akoteya. Talvez a tua situação Tangu mususu é a pregação da FUD que vai resolver. Eu comigo saiu. Olha o teu irmão, ele fala, eu bato bazozela, eu babica, eu tica bavanti. Oyoki. Ele fala, Kolala. deixa aventura, deixa aventuras. Tika bavanti. Você não tem ideia que a vida de muita gente, Que via batu ebele. a vez dele está esperando você. Tourna bango ezozela yo. Mas você quer ver. Mais yo lingi babuzoba bavanti. Ah, telemato sambe. Lolendo fier. Fala, mamãe, seja séria. Você não está crescendo Fala na sério. vida de oração. Na vida Não está de prière. crescendo na vida da palavra. Na vie à parole. Mas é uma mulher que está te Eza esperando. na mwasi moko azozela yo. Enquanto que você não se levanta, Tangu soki yo a vida dela está em perigo. Vina eza na danger 38 ans. Azozela. O teu problema é mais velho da solução. Problème na yo eza mukolo ya solution. Fala o teu irmão, o teu problema Lobana ndeko no problème na é yo. mais velho da solução. Eza mukolo ya solution. Tala degré. Levanta as mãos, diga a Deus. Tomola maboko Essa é a minha vez. Oyo eza tour na nga.
Eu estou aqui, Pai. Nous vai continuar assim. continuer Eu sei que estou paciente. patient. Há muito tempo que eu estou aqui. Il y a beaucoup des années nazawa. Não vou te deixar. Nakotika yote. Não vou deixar o 21 dias. Nakotika 21 jours. Mas eu sei. Até chegar dia 27. Você vai me fazer alguma coisa. Quelque chose. Levanta as mãos e começa a orar. Fala ao teu pai. Levanta aquela folha. Tombola papier à prière. O teu manto de oração. Tombola requête de prière. Começa a lhe falar. Eu estou aqui. Estou te trazer. Ora chacandarababa. Eu estou trazendo a minha situação. Estou me depositar. O meu caso. Como disse o Jó, aonde ele encontrar para que eu expor o meu caso. Começa a falar com Deus, levanta a voz. Diga a Deus, mesmo aqui não estou comendo nada. Descer funge. Deus, só por causa de você. Veja a situação da minha família, a situação do meu pai, a situação da minha mãe, a situação da minha saúde. Senhor, a idade está avançada. Não quero esperar 38 anos. Ore. Quero uma igreja que está orando. Ninguém vai orar melhor que você próprio. Comece a enumerar aqueles sujeitos. Comece a ler na presença de Deus. Me dá esse. 2, me dá esse. Me dá esse. 21 jours. Essa é a minha aliança. Eu estou jejuando por causa desses problemas. Alléluia. Nabungisa Eliya Yekalo Ndima Nangai Ekanga na yote Olo Lobiko Nangai